pessoal, tudo bem? Hoje, o nosso tema de hoje é a famigerada, a famosa, a temida redação, né? Olha aí o pobrezinho do nosso cérebro aí, né? Quase que suando frio, né? Por que será que esse tema, ele causa tanto pavor, assim, nas pessoas, né? Por que temos tantas dificuldades, assim, em relação a essa redação? Bom, são vários motivos, mas nós não vamos nos ater a esses motivos. Nós vamos trazer aqui algumas dicas, as primeiras dicas aqui, vamos gravar alguns vídeos aqui no canal sobre como fazer redação, mas a gente vai focar aqui nesses 3 pontos que estão aqui nesse primeiro slide nosso aqui, tá bom? As redações, vamos lembrando que o nosso foco é redações do tipo do Enem, vestibular e alguns concursos, que são as redações dissertativas argumentativas, tá certo? E aí, o que a gente precisa então saber para escrever bem uma redação? De muitas coisas. No geral, as pessoas elas perdem muitas notas nessas redações porque falta repertório, falta conteúdo, falta informação a respeito dos temas e por isso os argumentos ficam enfraquecidos, a gente não consegue elaborar uma tese bacana, não é? Em relação a isso, nós temos algumas dicas que a gente vai passar depois para vocês, que é a gente pegar alguns temas de redação e estudar um pouco sobre esse assunto. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar do início da redação, da estrutura dessa redação, dos pilares dessa redação, tá certo? Porque não tem como aprender a escrever se não escrever. Nós não vamos fazer uma boa redação se não treinarmos. Se começar com discussão de temática para depois começar a escrever, nós vamos perder muito tempo. E a gente sabe que tempo é muito precioso. Então, o ideal é que você tente escrever pelo menos uma redação por semana. Verifique quem possa corrigir para você, preferencialmente levando em consideração as 5 competências, né, que são cobradas no Enem, por exemplo. Por que a gente fala Enem? Que a maioria das pessoas elas vão tentar fazer Enem. E aí, esse estilo de redação, esse modelo, ele vai servir para outros concursos semelhantes ao Enem. Bacana? Então, bora lá. O que é uma das coisas mais importantes nas redações? São esses 3 moços que estão aqui para gente. O tema, a tese e o argumento. Então, hoje a gente vai conhecer quem é essa galera aqui. Então, bora lá. É a mesma coisa, tá? Só para movimentar um pouquinho aqui, tá bom? O tema, então, vamos voltar aqui, só para mudar o nosso, o tema. O tema, ele é fornecido na proposta da redação. E esse tema, ele direciona a escrita do nosso texto, né? Ele é o assunto do nosso texto, tá? Esse aqui é o tema. Então, geralmente, como é que funciona lá no Enem? No Enem, por exemplo, tem lá os chamados textos motivador, eles trazem a proposta para a gente. Em alguns momentos eles apresentam a proposta, em outros momentos eles apresentam os textos motivadores, depois trazem a proposta. Mas esses textos motivadores, eles estão ali, são informações a respeito desse tema, que é o quê? Que é um assunto que eles querem que a gente trate. Só que, no geral, eles trazem para a gente como eles querem que esse assunto seja conduzido. Por exemplo, maioridade penal. Vamos pegar a redução da maioridade penal. Vamos pegar um exemplo aqui. A redução da maioridade penal é um assunto, mas vocês concordam comigo? É um tema. Aliás, é um assunto. Mas esse tema aí, ele pode ser tratado de diversas formas, né? Então, eles podem pedir para a gente, por exemplo, os perigos da redução da maioridade penal. Percebem que tem uma diferença? Uma coisa é deixar aberto para mim e falar assim, olha, redução da maioridade penal. E outra coisa é falar dos perigos da redução. Quando eu falo dos perigos, eu tenho uma condução mais limitada, mais específica ali do que você está querendo, tá certo? Então, quem é o tema? O tema é o assunto que a gente vai tratar. E a gente precisa prestar atenção nesse tema para verificar se não tem, né? Aliás, o que pede para a gente de específico em relação àquele assunto. Bacana? E aí, depois que a gente tem esse tema, qual que é a nossa função de escritor? Qual que é a nossa função de candidato? Né? Qual que é o próximo passo que a gente tem que dar? A gente tem que criar a tese. Que raios que é isso, professora?
é o nosso posicionamento, é a nossa opinião, é o nosso ponto de vista sobre esse tema que foi proposto para a gente. O tema não é a gente que traz, o tema é trago para a gente. Então, esse primeirão aí, o tema aí é algo que é entregue para nós. E a partir daí, tá vendo a setinha? Né? A partir do tema, eu tenho que criar uma tese e eu tenho que criar argumentos que vão sustentar essa tese. Percebem que é quase que um processo cíclico, né? Então, é o seguinte, quando a gente vai propor a nossa tese, por mais que seja a nossa opinião, a tese ela não pode jamais ser algo pessoal, com achismo, com clichês, com situações muito informais. Não, ela precisa ser simples, direta e bastante direta mesmo, tá? E como é que eu vou dar a minha opinião sem falar eu acho, eu concordo, eu discordo, etc e tal? Falando diretamente do assunto que a gente quer falar, falando desse recorte que a gente quer falar, tá? E aí, depois que a gente elaborar, que a gente escolher a nossa tese, nós vamos partir para os argumentos, que são os motivos, que são as razões que nós vamos usar para convencer o leitor a concordar com a nossa tese. Então, esses 3 elementos aqui, eles são os mais importantes, né? Um já foi dado para a gente, que é o tema, né? Que é lá o assunto que a gente tem que tratar no nosso texto. Então, por que ele é o mais importante? Ué, porque é a parte dele, porque se eu não falar do tema, eu zerei minha redação, acabou. Eu posso escrever um texto perfeito, mas se eu fugir do tema, já era. Como dizem os meus filhos, né? Ó, troféu quebrado, já era. Não tem mais volta, tá certo? Então é o seguinte, eu pego esse tema, eu faço um recorte dentro desse tema. Como é simples eu fazer um recorte? Eu vou dizer qual que é a minha opinião sobre isso aqui. Qual que é a minha opinião sobre os riscos, exemplo, sobre os riscos da diminuição da maioridade penal. E aí, quais vão ser os argumentos que eu vou usar para comprovar isso aqui, ó, né? Essa minha ideia aqui. Isso é que a gente tem que fazer, né? Ah, eu não estou entendendo. Calma. Como a gente vai fazer isso? Como nós vamos fazer? A gente, como eu comecei a falar para vocês na tese, a gente pode e deve fazer uma afirmação ou uma negação em cima do tema proposto. E não se esqueça, a gente tem que convencer o leitor da nossa opinião sobre aquilo que a gente está falando. E para isso, eu sugiro a vocês, não só eu, como outros professores de português, como outros especialistas, né, outros escritores, a gente sugere que você escolha 2 argumentos. Por que 2 argumentos? Porque facilita a organização do seu texto. No primeiro parágrafo, você vai colocar na sua introdução o tema, né, a sua tese e o seu... Desculpa, gente, a sua tese e os seus 2 argumentos. Ali você constrói o seu primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, né, você vai colocar o argumento 1. No terceiro, o argumento 2. E no seu quarto parágrafo, a sua conclusão, que você vai apontar lá uma solução, né, para a problemática, para a situação que você apresentou na sua tese. No geral, as redações do Enem, elas trazem o tema das redações do Enem ou de outras redações dissertativas argumentativas, elas trazem uma problemática, elas trazem um assunto que requer um estudo para ser resolvido aqui na situação, tá? Então, o nosso passo 2 aqui, né, do como fazer aqui, primeiro é fazer a nossa tese, fazer de forma mais imparcial e mais direta possível, afirmando alguma coisa. Por exemplo, os riscos da maioridade penal, da redução da maioridade penal, né? A gente pode começar afirmando ou negando isso. Eu posso negar, né? Por exemplo, não há riscos da diminuição da maioridade penal, tendo em vista a quantidade de crimes, tem que aumentar, né? Ou então, né, precisa-se pensar nessa provável redução, porque apresentam muitos riscos como X, Y, Z, etc, etc. Então, dessa forma, a gente faz uma afirmação ou a gente faz uma negação e a gente apresenta nessa afirmação ou nessa negação o nosso posicionamento, beleza? E aí a gente vai partir para o argumento 1, né? E que a gente pode e deve usar e abusar dos tipos de argumento que tem, desde que a gente consiga, que a gente tenha segurança para fazer isso. Por exemplo, eu não faço a menor ideia, eu não dou conta de usar
dados, por exemplo, eu não consigo fazer links lá com argumentos de autoridade, etc. e tal. Então, não usa que você não tiver segurança, tá? O argumento de autoridade, por exemplo, é quando a gente cita fontes renomadas, né? E toma cuidado para essa fonte renomada não ser renomada só para você, tá? E cuidado para você não entrar em contradição, porque isso você pode perder ponto com isso, tá bom? E lá no argumento 2 a gente pode colocar argumentos de raciocínio lógico, né? Argumento de consenso. O que é um argumento de consenso que ele está aí atrelado às questões de raciocínio lógico também? Por exemplo, quando a gente fala né, que essa questão aí da redução da maioridade penal, por exemplo, né, que uma vida, por exemplo, tá? Uma vida ela não pode ser mais importante que a outra, alguma coisa nesse sentido, tá? E trabalhar também as relações de causa e consequência, porque essas coisas a gente não precisa de tanta informação extra e a gente corre menos risco de errar, tá? Exemplo, para quem está meio bugado aí, vamos lá. Desafios impostos à humanidade pela pandemia provocada, né, né, não é pela Covid-19, né? Tem um errinho aí, faltou um A aí, tá certo? Então, o tema é esse, desafios impostos à humanidade pela pandemia, né, provocada pela Covid-19. Então, percebam, aqui a gente já tem um direcionamento. Eu já recebi a informação, a afirmação de que existem desafios. Então, eu tenho que fazer o meu recorte, a minha tese, ela tem que ser em cima desse desafio aí. Então, eu vou falar, se eu concordo que tem desafios, então eu vou citar esses desafios e como é que vai ser ou como deixou de ser, tá? Então, por exemplo, um exemplo de tese, vamos lá. Isolamento social ou quarentena ainda é a melhor forma de tentar controlar a propagação das infecções por Covid-19, mesmo com o risco de afetar seriamente a economia. Percebem que aqui a gente tem um posicionamento diante dos desafios? É uma afirmação indireta, porque se eu falo de isolamento social, controle de propagação da infecção, etc. e tal, né, das infecções e tal, eu estou dizendo de um desafio, porque isso é um desafio. Gente, isolamento social é um mega desafio. E aí, para que eu consiga provar que isolamento social ainda é melhor, e etc, etc, eu escolhi aqui 2 argumentos. Argumento 1, o sistema de saúde brasileiro não suporta a demanda de casos simultâneos provocados por pandemia como esta, né? Então, aqui a gente tem o primeiro argumento aqui que vai sustentar essa questão aqui da necessidade do isolamento social, né? E o nosso argumento 2 aqui, por outro lado, há que se pensar em medidas que auxiliem na sustentação econômica de modo a não gerar um colapso financeiro. O que esse argumento tem a ver com a minha tese? Ele tem a ver com a minha tese porque lá na minha tese eu coloquei assim, ó, mesmo com o risco de afetar seriamente a economia. E aí, vejam bem, isso aqui é muito importante. Eu posso ter um posicionamento em que ele me dá a possibilidade de falar também de outro aspecto, de outro ponto de vista, como eu fiz ali, ó. Tem que ter isolamento social, é o melhor jeito. Mas eu também estou consciente que pode afetar seriamente a economia. Por isso que nós colocamos lá. Por outro lado, há que se pensar em medidas, etc, etc. Quando a gente faz assim, a gente ajuda a gente também. Porque se a gente ficar pensando só numa única via, se a gente não tiver assunto suficiente, se a gente não tiver repertório suficiente, informação suficiente, a gente pode criar um texto que ele vai ficar no mínimo capenga. Aí a gente vai ficar, como fala na minha terra, chovendo no molhado, ou que dentro da sociolinguística e companhia limitada a gente chama de redundância, né? É a gente ficar ali falando sempre a mesma coisa, tá? Então, pessoal, é uma dica pequena, sim. Nós vamos postar também, compartilhar com vocês um outro vídeo que a gente tem lá, que a gente vai fazer juntos, tá? Nós vamos selecionar lá 3 temas para a gente construir teses e argumentos desses 3 temas para a gente poder
verificar como que a gente faz isso aqui na prática, beleza? Então, olha, é bacana, treina primeiro essa parte aqui, pega temáticas, tá? Pega aí várias temáticas, seleciona tese e argumentos para essas temáticas, faz isso um montão de vezes. Quando você se sentir seguro, aí parte para a próxima etapa, que será um outro vídeo que a gente vai colocar aqui no canal. Eu espero ter ajudado vocês, a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!